Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Como quem já me acompanha sabe, eu prefiro nominalmente dizer, referendar-se, primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto. Capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. Para aqueles que são mais famigerados com o estudo das Sagradas Letras, sabem que, na verdade, o apóstolo Paulo não escreveu duas. Historicamente falando, escreveu 4. E destas 4, possível e provavelmente, a que nós conhecemos como 1 Coríntios tenha sido a segunda ou a terceira. Fecha parênteses, isso é só a título de informação. Mas como o objetivo aqui não é, pelo menos desta feita, né, e eu me sentirei satisfeito se eu cumprir o objetivo da fala, que é ser sucinto. Então vamos lá. E eu, irmãos, Paulo escrevendo, não vos pude falar, mais uma vez da negativa para a positiva, como a espirituais. Quando ele diz que não pôde falar, isso está dizendo que ele desejou falar, porque sempre é bom falar a espirituais, né? Mas como a carnais, vírgula, como a meninos em Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: vocês não amadureceram como esperava-se, vocês não amadureceram-se como devia. Então eu vos tenho falado desse modo. Falo como alguém que ainda não atingiu a maturidade ideal. Disse ele: com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podieis, ainda não podes, né? E nem tampouco ainda agora podeis. Então quer dizer, vocês não cresceram como deviam e ainda não estão crescendo como devem. Vocês estão atrasados. E agora alguém pode dizer, mas fundamentado no quê? Ele diz: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? E depois ele vai continuar a sua argumentação. A questão é, inicialmente Paulo está dizendo que uma das provas legítima e inegável de que alguém é espiritual, de que alguém alcançou a maturidade, de que alguém cresceu à estatura varonil perfeita do Cristo perfeito, é quando esse alguém não briga por coisa de só menos, é quando esse alguém não vive em dissensões, não vive em contendendo. Só que tem um adeno aqui. Paulo escreve de forma muito lúdica, muito comparativa. Paulo usa os extremos. Paulo fala da esquerda para elucidar a ideia da direita, e da direita para elucidar a da esquerda. Então Paulo vai contrastando espirituais, carnais, natural, sobrenatural. Paulo vai fazendo essas comparações. Ele inicia logo no seu capítulo 1, no versículo de número 1, inicialmente dizendo e lembrando-os o quanto eles são, observem, são dotados de dons espirituais, mas os frutos não excedem, os frutos não vão além, na verdade estão tão aquém que nem mesmo são compatíveis. Então eles são muito talentosos, cheios de dons, e ele não se impressiona com isso, porque a Bíblia diz no livro de Salmos que Deus dá dons até rebeldes. Então dom é uma dádiva de cima para baixo. Mas ele quer saber agora, em resposta a este dom, se aquilo que eu frutifico, se o meu fruto, que é de baixo para cima, também está na mesma medida. Ok. E Paulo vai fazendo esses contratempos, Paulo vai fazendo esses comparativos. Primeiro chama-os, e alguém olhando para uma igreja dotada de dons espirituais, podem dizer, eles são espirituais. Paulo diz, não, eles são carnais. Mas os dons espirituais, Paulo não é sensacionista, se manifestam nesta igreja. E alguém pode dizer, que igreja avivada, que igreja animada, que igreja espiritual. Paulo está dizendo, nada disso, eles são carnais.
Porque o que de fato identifica um crente espiritual não é o quanto ele é talentoso, é o quanto ele frutifica, é o quanto ele produz para Deus. Os dons é Deus produzindo aos homens, agora os frutos é os homens produzindo a Deus. Mas o ponto culminante da minha fala é a seguinte: Paulo está dizendo, observe, se você pegar o capítulo 2, verso 14, ele diz que o homem natural não discerne as coisas espirituais, mas o homem espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Paulo está dizendo que a prova de que experimentaram, a prova de que conheceram cabal, observe, não necessariamente está atrelado à intelectualidade teórica, mas sim à praticidade experimental e vivencial. Então observe, termino dizendo-lhes, quantas e quantas vezes julgamos alguém, seu conhecimento em Deus, pelo seu QI, pela sua capacidade intelectual. Só que Paulo faz totalmente o oposto disso. Paulo disse, o que me prova que esse alguém conhece de Deus não é pelo que ele fala, é pelo que ele faz, é pelo que ele pratica. Então ele não conhece a Deus, não porque as informações lhe faltam, mas porque os frutos lhe faltam. Ele recebeu muita informação e deu pouca frutificação. Então vocês são meninos, disse Paulo, vocês precisam ser alimentados com leite. Não é que está faltando capacidade intelectual, não são questões gramaticais, intelectuais, mas são questões espirituais. São questões, disse ele, que o homem natural, por mais inteligente que seja, não entende. Mas o homem espiritual, por mais que não seja tão intelectual, mas a compensação espiritual, ela é tão intensamente valiosa que ele é capaz de discernir espiritualmente aquilo que o homem inteligente não decide e não discerne intelectualmente. Então, o espiritual é mais discernidor do que o intelectual. A espiritualidade te dá mais capacidade do que a intelectualidade. Pense nisso. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Não é à toa que nós corretamente dizemos, eis aí, falando à igreja, o povo mais feliz e mais inteligente da terra. Deus abençoe em Cristo Jesus.